Meu amigo vascaíno, Gigante da Colina prepara anúncio. Isso mesmo. A gente vai falar muito sobre a situação aí, chegada de reforços, renovações de contrato. Vamos falar muito também sobre essa situação do novo investidor. Tem acordo aí para poder sair, acordo costurado, e a gente vai falar muito aí também sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, porque o Gigante da Colina já está definido para pegar o Red Bull Bragantino no próximo domingo, às 18h30, lá em Bragança Paulista. Então acompanhe o nosso vídeo até o final. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, perfeito? E tem muitas pessoas me perguntando, Laureano, você não vai falar sobre essa situação do Salgado, da comissão? A gente vai se aborrecer na live de mais tarde, tá? Às 21h30. Bom, e o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama, Red Bull Bragantino. O Vasco definido. É um novo momento. O Vasco da Gama, embora esse jogo seja lá em São Paulo, é favorito. O Red Bull Bragantino, aí que após a data FIFA, isso mesmo, data FIFA que eu me refiro é o Mundial de Clubes, lembra? Que foi no meio do ano. A Red Bull Bragantino só tem 2 vitórias, só conseguiu vencer 2 vezes em casa desde então. O Vasco da Gama tem nada a ver com isso. Vasco, nos últimos 11 jogos, apenas uma derrota. E o Diniz escalou o Vasco aí sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de questionamento. Então, o Fernando Diniz colocando aí o nosso bravo Léo Jardim, o PH, o Cuesta e o nosso bravo Robert Renan ao lado de Piton, jogando lá no meio, o nosso bravo Tietê ao lado do Barros, né? O Hugo Moura foi barrado, o nosso bravo Felipe Coutinho completando o triângulo, lá na frente Nuno, o Carlos Andrés Gomes e também o nosso queridíssimo Ryan. Perfeito, time do Vasco definido, mesmo time que venceu a equipe do Fluminense, time que está vencendo, não se mexe, e é assim que tem que ser. Meus amigos, o Vasco prepara anúncios, isso mesmo. Vou falar para vocês, situação do contrato do PH e também do Ryan estendidos até 2028, tá? Estão ambos no forno. Os atletas vão continuar no Vasco da Gama, terão um aumento salarial substancial para poder continuar no Gigante. O Gigante já começa se reforçando para a próxima temporada. Não é só contratar, é o Gigante da Colina aí também se mexer, e se mexer muito, muito mesmo, para que a gente verdadeiramente possa ter um time forte para o próximo ano, né? Ano que a gente vai jogar uma competição internacional, com toda certeza. Então, Ryan
certo? E o nosso bravo PH aí com contrato em forno. O Vasco também aguarda a resposta do Puma Rodrigues. A minuta de contrato já foi para o Puma, está analisando o empresário do Puma e a gente vai ter esses 3 anúncios aí dentro e breve. Ô, meu amigo vascaíno, e notícia boa não para por aí. Hoje eu tive uma informação, tá? Quentíssima, quentíssima, que o Vasco encaminhou a compra do jogador. O Vasco encaminhou a compra do jogador Carlos Cuesta, do nosso zagueiro junto ao Galatasaray. Perfeito? E vou reiterar aqui para vocês. O Vasco está com negociações muito avançadas, tá? Com o bravo e querido, esse aí vai chegar aqui no Vasco, a torcida do Fluminense está pé da vida, que é o Nino, tá? O Vasco já negocia, tá? Tanto a permanência do Robert Renan como a chegada do Nino. E essa situação do Nino hoje deu uma evoluída muito grande aí no Vasco, tá? Assim como a situação do jogador Luciano, perfeito, a gente está passando aí para vocês, certo, meus amigos? Estou muito contente porque o Arana também está chegando, o Vasco aí muito próximo aí de anunciar o Zapelli, a tendência é que o Zapelli também chegue aí no Gigante da Colina. Porra, então em janeiro, cara, já vai começar o ano repleto de reforço aí, porque dia 11 o Vasco já estreia no Campeonato Carioca, perfeito? E isso mesmo, tem Campeonato Brasileiro também na mesma semana, em janeiro, correria por conta da Copa do Mundo. Agora, o melhor está por vir. Por quê? Hoje a gente tomou conhecimento também, tá? O Vasco, aos poucos, está se reestruturando com a situação aí da recuperação judicial. O Vasco apresentou o terceiro aditivo ontem à Justiça Carioca. O Vasco finalizando o acordo junto com a PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para poder pegar as certidões, tá? E a informação, meus amigos, é que o Vasco se aproxima de um acordo com a ECAP, tá? O tapete vermelho para Leila Pereira aqui no Vasco está estendido, ou se você preferir, o tapete verde, né? Está estendido para Leila Pereira. E a situação é a seguinte: hoje ganhou muita ênfase lá em São Paulo. O Vasco, mais uma vez, vai viajar 0800 de graça, de grátis, para São Paulo, com ela puxando tudo para os gigantes da colina. Bom, então o Vasco está preparando aí anúncios, né? E eu não quis estragar esse vídeo aqui de Salgado e desses caras, eu vou falar depois, na live da noite, e vou cobrar aqui a diretoria do Vasco também, tá? Porque essa situação não são só 21 pessoas, não. No mínimo tem que ter mais 20 pessoas aí nessa situação, perfeito? Para responder pelo crime que eles cometeram contra o Vasco da Gama, tá? Então, estamos juntos. Mais tarde a gente volta. E o seguinte, rumo a Libertadores e estamos juntos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.